Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para estarmos dando continuidade à ministração da revista Compromisso, essa revista aqui, tá? Que a gente sempre mostra, tá bom? Esse terceiro trimestre de 2021, que a revista tem o título A Doutrina de Deus. Então nós estamos, na verdade, hoje estaremos ministrando a lição de número 2, tá bom? Que tem por título Deus é Criador. A lição 2 do terceiro trimestre de 2021, texto áureo, Salmos, capítulo 104, verso 31. Gostaria de dizer aos irmãos que essa lição de número 2, nós estaremos estudando o Salmo 104, tá certo? Dos versos de 1 aos versos 35. Então é a base do nosso estudo para essa lição de número 2, tá certo? Quero repetir, quem desejar os slides das lições, tá certo? Todas as lições que a gente posta aqui, a gente prepara um slide. Se você é professor da escola dominical e deseja ter esse slide, tá certo? Que a gente prepara baseado na revista, não é de forma nenhuma algo que vem da nossa mente, não. É algo baseado na lição da revista, tá certo? Você entra em contato com a gente pelo Facebook, pelo WhatsApp, tá bom? 83991178811, que a gente vai ter o maior prazer de estar enviando esse slide para você gratuitamente, tá certo? A gente já tentou estar postando lá no YouTube, né, esses slides, mas a gente infelizmente não está conseguindo. A plataforma não está liberando para que a gente possa estar disponibilizando diretamente nos vídeos do YouTube essa mídia, esses slides, tá certo? Que são feitos através do PowerPoint. Mas, se vocês desejarem, tá certo? Quem desejar pode estar solicitando aí, que a gente vai ter o maior prazer em estar enviando. Então, Deus é Criador, é a lição de número 2 da nossa revista Compromisso. E nós vamos orar, pedir a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos capacite para que a gente possa transmitir a palavra dele da melhor forma, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, mais uma vez, seja dada ao Teu santo nome. Nós te pedimos nessa hora que o Senhor use de sua misericórdia com a nossa vida e que nós venhamos, ó Deus, a transmitir a Tua palavra de uma forma coerente e ética e que, em primeiro lugar, o Teu nome seja glorificado. Nos ajuda, perdoa os nossos pecados, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu já falei para todos que estão nos acompanhando através dessa live, o título da lição é Deus é Criador. Nós precisamos entender que nos nossos dias atuais existe uma grande descrença em Deus. Existem pessoas que inclusive dizem que Deus não existe, né? Imagine ele ser criador. As pessoas acreditam em tudo, meus irmãos. As pessoas elas têm de ter mais fé na teoria do Big Bang do que no próprio Deus Todo-Poderoso. Porque onde as pessoas afirmam que de uma explosão surgiu todas as coisas. Então, o camarada ele tem que ter muito mais fé do que acreditar que Deus existe. Porque acreditar que tudo surgiu de uma explosão e tudo que nós vemos no universo, as galáxias, os planetas, o ser humano, tudo, nós olharmos e vemos que aquilo foi construído através de algo que destrói, que é uma explosão, é necessário ter bem mais fé do que acreditar na existência de Deus, tá bom? Mas nós vamos estar estudando a lição de hoje, onde o texto base dessa lição é Salmos capítulo 104, o verso 31, que diz o seguinte: a glória do Senhor durará para sempre, o Senhor se alegrará nas suas obras. Salmos 104, o verso 31. O primeiro ponto da lição diz o seguinte: o esplendor do Deus Criador. Salmo 104, de 1 a 5. Cada ponto desse, a gente vai estar lendo, tá certo? O texto de referência do ponto. Esse primeiro ponto é o esplendor do Deus Criador. Tá? Deixa eu só conferir aqui. O esplendor do Deus Criador. Tudo que nós vamos aprender nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto, está lá em Salmos, capítulo 104, dos versos de 1 a 5, que a gente vai estar lendo
agora, tá certo? Vamos abrir a Bíblia aqui, Salmo 104. Quem desejar fazer alguma pergunta, já que estamos em live, pode ficar à vontade. A gente vai procurar de alguma forma estar respondendo, caso a gente não consiga. No outro vídeo a gente vai estar trazendo a resposta. Vamos procurar pessoas que possam entender melhor da palavra do que a gente e estaremos trazendo, né, essas respostas, se assim Deus nos permitir. Tá bom? Mas estamos em live e nós estaremos, na verdade, tentando responder. Tá bom? Então, Salmo 104, de 1 a 5, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz, como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. E põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Ele lançou os fundamentos da terra para que não se abale em tempo algum. Então, o primeiro ponto da nossa lição é o esplendor do Deus Criador. Quem é esse Deus? Quem é esse Deus? Que as pessoas tanto falam, né? Que os evangélicos tanto falam, que as pessoas que acreditam dizem que é o Deus Todo-Poderoso. Que poder é esse? Então nós vamos, baseado na lição, estar tentando entender todas essas situações, tá? A lição começa nos dizendo o seguinte: a natureza por si só emoldura e destaca a grandiosidade das mãos do seu Criador. Se nós pudermos fazer uma análise geral, tá, do que a gente está falando aqui, a própria natureza ela já mostra a mão poderosa de Deus sobre ela própria. Tá certo? Onde a gente pode ver que existe limites nos mares. Né? Os estudiosos já afirmam e afirmam de uma forma categórica, onde eles dizem que o nosso planeta não deveria ser chamado planeta Terra, deveria ser chamado planeta Água. Porque uma grande parte do planeta, existe mais água nesse planeta do que terra. Então, não deveria ser chamado Terra. Tá? Segundo os estudiosos, deveria ser chamado planeta Água, porque tem muito mais água. Muito mais água do que terra nesse planeta. Então, pela nossa lógica humana, que é falha, a gente consegue entender que se não existisse a mão de Deus, se Deus ele não fosse o criador de todas as coisas e controlasse todas essas coisas, nós estaríamos constantemente sendo inundados por essas águas dos mares. E isso não acontece porque Deus está controlando toda a sua criação. Os vastos céus, o profundo mar, as montanhas imponentes reverberam de maneira nítida a glória de Deus. Tudo que a gente vê, tudo que a gente consegue visualizar, mostra claramente a glória do Deus Criador. O verso 2 diz que o sol com seu resplendor não passa de um manto para o Senhor. O verso 2, né? Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. Então, para nós, uma estrela semelhante ao sol é algo poderosíssimo. É algo que a gente... algumas pessoas perguntaram, né, alguns cientistas, se o Sol um dia iria se apagar. E todos os cientistas que tentaram responder essa pergunta disseram que é impossível o Sol se apagar, porque a sua fonte de energia, a sua fonte de calor, a sua fonte de luz é algo que o homem não consegue definir. Mas a palavra de Deus diz
que Deus ele usa, né? Para Deus, esse sol não passa de um manto para o Senhor. Então Deus ele é realmente grande, ele é realmente poderoso. O céu com sua imensidão não passa de uma cortina que é manejada por suas mãos. Um dia eu vi um documentário sobre a NASA e eles disseram que eles conseguem mapear 3%. Isso com toda a tecnologia que a NASA tem, tá? Eles conseguem mapear 3% do céu. 3% do céu. E eles já são considerados uma potência mundial porque eles conseguem. Exemplo, se vier um cometa, se vier um meteoro em direção ao planeta Terra, eles conseguem identificar o tamanho desse meteoro, o tamanho dessa pedra, com que velocidade vai atingir a Terra, quando vai atingir, a velocidade que está vindo. Eles conseguem dimensionar tudo isso com precisão. Mas eles só conseguem mapear 3% do céu. 3%. Meus irmãos, a Bíblia diz que o céu é infinito, não tem fim. É o universo, não tem fim. E eles conseguem simplesmente mapear 3% dessa imensidão. E Deus, como o texto diz, de Salmo 104, o céu para Deus, com a sua imensidão, não passa de uma cortina que é manejada por suas mãos. Isso é a simbologia de dizer que Deus realmente é Criador. No verso 3 diz que as águas para ele não são tão profundas, pois suas vigas foram encravadas lá. Uma prova clara disso que a gente pode entender com mais exatidão é naquela passagem lá no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, né, o povo juntamente com Moisés sai do Egito, e vão passar pelo Mar Vermelho. Ao passarem pelo Mar Vermelho, ao chegarem no Mar Vermelho, viram o mar, os carros de Faraó e cavaleiros atrás deles. Eles iam na intenção, na verdade, de matá-los, porque Faraó estava enfurecido devido ao que tinha acontecido. E Deus abriu o mar. Deus estabeleceu naquele exato momento ali colunas de água, onde as águas ficaram represadas sem ter represa. Você está entendendo? Para nós, seres humanos, por mais capacitados que nós possamos ser, a gente precisa entender que se a gente quiser represar alguma água, se a gente quiser conter as águas, a gente precisa fazer uma represa. Uma barreira, um muro, onde ali as águas ficarão represadas, presas, sem ir para um lado nem para o outro. Para Deus não existe isso. Para Deus nada disso precisa. Assim a gente pode entender lá na questão do Mar Vermelho. Assim como os ventos que alcançam os céus e terra, o Senhor alcança tudo rapidamente, numa ideia clara de abrangência e velocidade. Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como a gente mensurar a grandiosidade, o tamanho do Deus que nós servimos. A gente não tem. De forma nenhuma, a gente não tem como fazer isso. Tá? Então, Deus, ele é Criador, soberano. Seu poder faz com que seus emissários falem com poder e autoridade, anunciando bênção e maldição, vida e morte. Apenas um Deus Criador esplêndido tem poder de ter uma mensagem tão cheia de esplendor. Está lá no verso 4 do Salmo 104. Ele usa os ventos como mensageiros. E nesse texto aqui, a gente está entendendo também que ele usa os seus anjos. Né? O Salmo 91 diz, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele usa o que ele quiser, da forma que ele quer. Deus ele não precisa dar satisfação a ninguém. Deus ele não dá satisfação a ninguém. Por amor e misericórdia, por amor ao ser humano, ele abençoa sem que a gente precise ser abençoado, porque nós não merecemos nada. Ele nos abençoa de livre e espontânea vontade. Ele nos abençoa porque ele nos ama. E mesmo assim, ele utiliza, sem nós
vamos dizer assim, merecermos, ele utiliza os recursos da natureza, ele utiliza a natureza para nos abençoar. Isso é incrível. Sua grandeza firmou o lugar em que os homens plantam, criam, vivem e morrem. Está lá no verso 5. O que era para os antigos de mais perene, no caso a terra, foi estabelecida pelas mãos do soberano Senhor e Criador. Então Deus estabeleceu a terra, né, para que os homens plantem, criem, vivam e morram. Deus ele criou isso para o bem-estar do ser humano. Só um Deus criador pode fazer isso. O segundo ponto da lição, o Criador, governador e sustentador da vida. Salmos 104, dos versos de 6 a 11. Vamos ler. Salmos 104, dos versos de 6 a 11, que diz assim: Tu a cobristes com um abismo, como com um vestido de águas estavam acima dos montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram. Correram por sobre os montes, desceram os vales, até o lugar que para elas fundaste. Limite lhes traçastes, que não podem ultrapassar, jamais tornarão a cobrir a terra. Está se falando aqui sobre as águas, viu? Ele faz rebentar nascentes nos vales, as suas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam com ela a sua sede. Então, o verso de 6 a 11 está falando sobre a questão das águas, que ele coloca inclusive um limite nas águas para que elas permaneçam ali. Na contramão da maioria, nós cremos que o nosso Deus criou todas as coisas que existem. Tá? As pessoas, como eu disse no início, não acreditam que Deus criou todas as coisas. Não acreditam nem que existe um Criador. Né? Mas nós, nessa contramão, nós cremos que Deus criou todas as coisas que existem. Todas as coisas que existem hoje, Deus criou. Sejam elas visíveis ou invisíveis, como o macro e o micro-universo. A gente precisa entender isso. Tá certo? A gente precisa reconhecer isso. O micro-universo é aquilo que a gente consegue ver. O macro-universo é a extensão desse universo. É a extensão, é a grandiosidade desse universo que, como eu disse no início da lição, a NASA, que é a potência mundial nessa questão, ela diz que consegue mapear somente 3% do universo, do céu. Porque não tem como mapear mais, não tem equipamento suficiente para mapear tudo isso. É algo imenso, tá certo? Mas Deus, ele controla tanto as coisas visíveis, como também as coisas invisíveis, tá certo? A Bíblia diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está lá em João capítulo 1, verso 3. Nessa situação aqui, já está mencionando Jesus Cristo, tá certo? Que a palavra diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, já existia um projeto de Deus para que o homem fosse salvo, tanto o amor que ele tem pela humanidade, tá certo? Mas diz também que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, sem Cristo, nada do que foi feito se fez. É tanto que a gente vê um texto, né, vê uma tradução lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a fazer toda a sua criação, quando Deus começa a criar todas as coisas, ele diz assim, façamos. Isso, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Dando a ideia de que não só existia um ser naquele exato momento. Outra questão que as pessoas questionam demais, questão da Trindade, onde diz que a Trindade não existe, a palavra Trindade na Bíblia, concordo, não existe, como também outras palavras não existem, tá certo? Mas as suas evidências são visíveis. Pai, Filho e Espírito Santo é bíblico, existe isso. Então Jesus já fazia parte daquela criação, já estava presente naquela criação como Deus Filho, né? No entanto, o que mais nos maravilha é que o Senhor, nosso Deus, além de Criador,
controla, governa e sustenta todas as coisas. Ele criou todas as coisas. O que é que o texto está querendo dizer? Ele criou todas as coisas, tá? Ele controla todas as coisas, ele governa todas as coisas e ele sustenta todas as coisas. Que é uma ideia bem básica sobre isso, a cadeia alimentar, meu irmão. É algo fantástico. É algo fantástico uma cadeia alimentar. Onde a gente vê animais que são irracionais, não têm inteligência, não têm raciocínio como o homem tem, mas eles mesmo assim são sustentados pelo Deus Todo-Poderoso. Um animal maior devora um menor. Uma coisa que me chama a atenção, um abutre, né, que em algumas regiões do mundo é chamado de abutre. Aqui na minha região onde eu moro, né, no Brasil, na Paraíba, nós conhecemos por urubu. É um animal que se alimenta de carne podre. É uma ave que se alimenta de coisas podres, carnes que já estão em decomposição. Quem é que faz isso? Se nós, como seres humanos, comermos uma carne que ela esteja vencida, que ela esteja entrando num estado de putrefação, nós adoecemos e poderemos até morrer. Mas que intestino fantástico é esse dessas aves, meu irmão? Que conseguem digerir uma carne podre. Que conseguem digerir uma carne que não tem mais benefício nenhum para o ser humano. Já imaginou? Um Deus que controla até isso. É muito interessante, precisamos entender mais. Não é entender que a gente não vai conseguir chegar numa plenitude de conhecimento de Deus, mas a gente precisa buscá-lo para que a gente possa, de uma forma racional, dentro das nossas limitações, aprender mais dele. Seu governo sobre a natureza está registrado em toda a Escritura. O governo de Deus sobre toda a natureza está registrado de Gênesis a Apocalipse. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver que o controle de Deus sobre a natureza é algo fantástico. Aí aqui tem algumas questões que a gente pode pensar sobre isso, sobre o controle de Deus, o governo de Deus sobre a natureza. Primeiro, ele parou o sol nos tempos de Moisés. Não choveu por um período nos tempos de Elias. Abriu o mar para os israelitas passarem. A gente falou sobre isso. A tempestade passou diante da voz de Jesus no mar da Galileia, quando Jesus acalmou a tempestade. Controle sobre a natureza. O dilúvio foi contido na época de Noé. Imagina aí, a Bíblia diz que toda a terra ela foi coberta pelas águas do dilúvio. O mais alto monte foi coberto pelas águas do dilúvio. E Deus conteve toda essa fúria da natureza. Está tudo no seu controle. Seu governo foi manifesto nos animais que vieram até a arca. Ô, meu irmão, a gente começa a pensar da seguinte forma. Construir a arca, Noé construiu 120 anos construindo. Um projeto divino, né? Onde Deus disse, você vai fazer isso, vai ter tantos repartimentos, ela vai ser betumada por dentro e por fora, vai ter uma porta, vai ter isso, uma janela na sua extremidade, enfim. Mas um homem racional estava construindo. Agora, meu irmão, Noé, em hipótese nenhuma, ele foi atrás de animal nenhum. A Bíblia diz que quando Noé terminou a construção da arca, Deus providenciou um casal, um par de cada animal para que entrasse na arca, para que a sobrevivência dos seres viventes da terra fosse garantida. Só Deus consegue e conseguiu fazer isso. Como diz uma de nossas belas canções, seu carinho faz abrir a flor. Você já teve a noção, do que é uma flor desabrochar, abrir? É lindo mesmo. A gente pode muitas vezes pegar um botão daquele de rosa e tentar abrir, vai ficar horrível, vai quebrar, né? Deus, ele faz isso.
Além de criar e sustentar todas as coisas, Deus com generosidade e poder sustenta a vida de todos que criou. Sustenta todos aqueles que criou. A começar do homem e dos animais. Sustenta todos. Já viu um pardal morrer de fome? Você por acaso já alimentou um pardal, ele estando solto aí na natureza, que é o lugar onde ele deve estar? Você nunca fez isso, mas Deus sustenta ele. Será que eu ou você já plantamos na nossa casa, ou chegamos em um terreno baldio e plantamos? Aqui na minha região nós chamamos de carrapicho, aquela erva que gruda, né? Que ela tem uns espinhos que gruda na calça, gruda no sapato. A gente já plantou aquilo ali? Não, mas aquilo nasce, meu irmão. É Deus cuidando da sua natureza. Seu hálito cheio de favor e graça faz brotar semente. Já imaginou uma semente? Do nada. A Bíblia tem até um relato lá no livro de Mateus que diz que a semente da mostarda é uma das menores sementes que existem. Mas quando ela brota, quando ela germina, ela faz com que nasça, que cresça ali, a maior das árvores, que é o pé de mostarda. Só Deus para fazer isso. Seu toque faz desabrochar a flor. A gente falou sobre isso. Sua bondade faz nascer fontes de águas nos vales e montanhas. Nasceu de onde aquilo ali? Como é que aquela água ela consegue se sustentar em um local onde tem terra, não absorve aquela água não é tragada por aquela terra, permanece ali como se estivesse vedado o chão para que ela ficasse ali? Como é que a gente, em algumas reportagens a gente já viu, em alguns vídeos a gente já viu, fontes de água no meio de pedras? Só Deus para fazer isso, só um Deus criador. Com o título de que o ciclo da vida seja renovado para a glória do seu eterno nome. A natureza ela é renovada para que o homem glorifique a Deus. Isso é muito interessante, o que a gente leu agora há pouco. Como diz uma de nossas belas canções, seu carinho faz abrir a flor. Incrível! Não podemos perceber tudo isso e não o glorificar. A gente não tem como não ver isso e não glorificar a Deus. É motivo de glorificarmos a Ele. Não estar cheios de gratidão e louvor, aquele que do nada fez todas as coisas. Deus ele é criador, só Deus ele é criador, porque ele criou do nada. O homem ele pode inventar. Para que o homem invente alguma coisa, ele precisa de uma matéria-prima, né? Para o homem fazer o tijolo, ele precisa do barro. Precisa da água. Para o homem fazer uma casa, ele precisa do tijolo, precisa da areia, do maçame, do cal. Precisa de uma base. Deus, para criar. O único criador que existe. Não existe outro, tá? Só Deus é criador. Os outros inventam. Através de uma matéria-prima. Não, vamos fazer um mouse desse aqui do nada. Não tem como fazer do nada. Então o homem não é criador, o homem é inventor. Ele inventa. Baseado em uma matéria-prima. Tá certo? Terceiro ponto, o Criador que dá propósito a tudo. Salmo 104, 12 a 15. Vamos ler Salmo 104, de 12 a 15. Junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras. A terra farta-se do fruto das suas obras. Faz crescer a erva para os animais e plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire seu alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto e o pão que fortalece o seu coração. Do nada Deus consegue fazer todas essas coisas. Nada que o Senhor Deus criou é sem propósito ou sem finalidade. O texto que a gente acabou de ler fala sobre o vinho, que vem da terra, da uva. Fala sobre o azeite, que vem da terra e alegra a face, o coração do homem. Nada que Deus fez é sem propósito. Os seus planos são mais abrangentes e, ao mesmo tempo, particulares para cada criatura do que nossas elucubrações, meditação intensa. Por mais que a gente medite intensamente, coloque o nosso raciocínio para funcionar,
nós não conseguiremos explicar essas coisas. Teológicas, elucubrações teológicas possam conceber. Meditação, esforço mental, tentar entender, a gente não vai conseguir, porque Deus ele é soberano. A referência está lá em Isaías, capítulo 55, de 8 a 10. A maneira de Deus de agir é inescrutável. Está além do que suas criaturas possam entender. Pois, por mais capazes que sejam, por mais capacitados que nós homens sejamos, por mais graduação que nós homens possamos ter, mesmo assim, com as nossas capacidades humanas, nós não iremos conseguir entender a maneira de Deus agir. É uma maneira fora de série, é uma maneira que foge do nosso raciocínio. A gente não consegue entender isso. Ora, se o Criador fez as demais coisas com um propósito bem definido, o que dizer da coroa da criação, o homem? A Bíblia diz que Deus ele criou a terra produz erva, produz árvores frutíferas para o mantimento do homem. O pão que nós nos alimentamos todos os dias vem do trigo, que é um cereal, né? A gente pode até dizer assim, da terra, meu irmão. Surgiu da terra e serve para nos alimentar. Aí uma pergunta que está aqui, ó. Ora, se o Criador fez as demais coisas com um propósito bem definido, o que dizer da coroa da criação, que é o homem? O que dizer da criatura mais bela, mais perfeita que ele já criou, que é o homem? O que dizer disso? Sim, Deus nos criou com um propósito bem claros. É só podermos descobri-los e experimentá-los por meio de uma relação pessoal com Ele, por intermédio do seu próprio Filho na cruz. Deus ele nos criou com um propósito bem definido para o louvor da sua glória. A gente precisa entender o seguinte, não faz parte da lição, mas só para que vocês entendam, tá certo? Deus na sua antiguidade, Deus na eternidade passada, a Bíblia diz que Deus criou os anjos. E criou um querubim ungido, nessa situação, Lúcifer. Tá? Então, Deus, ele, na época, dá para que a gente entenda pelo nosso raciocínio, que esses anjos eles tinham livre-arbítrio. Eles tinham vontade própria. É tanto que a Bíblia diz que houve uma rebelião. Então, se houve uma rebelião, eles tinham vontade e tinham domínio sobre a sua existência. Tá? Então, quando esses anjos se rebelaram contra Deus e eles caíram, eles se afastaram, Lúcifer se afastou de Deus, virou Satanás. O que foi que aconteceu? Deus, não que ele necessita, Deus ele não é carente. Deus não é carente como um homem que precisa de atenção, que precisa ter alguém perto dele, não. Mas Deus ele criou os anjos com um propósito definido. Tá? Deus ele criou os anjos com um propósito definido para o louvor da sua glória. Mas esses anjos caíram. Uma terça parte dos anjos caíram, viraram demônios, devido à desobediência, devido a se afastarem de Deus. Esses anjos caíram. Então Deus ele criou o ser humano, teoricamente, para o louvor da sua glória. Para substituir esses anjos que caíram, porque os anjos eram aqueles que louvavam. Aqueles anjos que caíram foram aqueles anjos que louvavam constantemente a Deus. É tanto que os nossos pais, eles diziam que Lúcifer era maestro de um coral. Só entende isso através de uma revelação divina. Porque ninguém estava lá na eternidade passada para entender, para ver essas coisas. Mas os nossos antigos pais, eles diziam isso para a gente, nos ensinaram isso, que Lúcifer era maestro de um grande coral. E Deus ele deu a essa terra, foi dada a Lúcifer com aqueles anjos, para que eles aqui habitassem. É tanto que quando Lúcifer caiu, a soberba que estava no coração dele, né? Ele diz lá em Isaías 14, subirei aos céus. Ele estava onde se ele precisou subir? Estava aqui. Ele estava aqui. A Bíblia diz que ele pisava sobre pedras afogueadas. Mas quando ele caiu, quando ele se afastou da presença de Deus, Deus deu o reino que Deus tinha criado para ele, Deus deu ao homem.
É tanto que lá em Gênesis, Deus diz que você vai dominar sobre tudo isso. Então nós precisamos entender que todas as coisas foram criadas com um propósito definido. Tá certo? O outro ponto, o Criador pôs tudo em seu devido lugar. Salmo 104, de 16 a 20. Salmo 104, de 16 a 20. Saciam as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Aí as aves se aninham, a cegonha foi a sua casa nos ciprestes. Os altos montes pertencem às cabras selvagens. As rochas são um refúgio para os coelhos. A lua demarca as estações e o sol conhece o seu ocaso. Trazes a escuridão e faz-se noite, e todos os animais da selva vagueiam. Deus está no controle até nessa questão de animais selvagens. Observe que existe um lugar ideal para as aves, as cegonhas, as cabras, os coelhos, a lua e o sol. Então Deus ele criou e definiu lugares para todos esses seres que criou. Onde todos eles foram organizados, nos revela que, além de um propósito, todos temos nosso lugar pleno para a existência. Nesse salmo percebemos as seguintes lições. O que é que a gente entende, o que é que a gente pode tirar de lição dos versos de 16 a 20 do Salmo 104. Primeira lição, satisfação plena, verso 16. Assim como as aves nos cedros do Líbano, nele temos grande satisfação. Seremos plenamente felizes em Deus. Se nós estivermos arraigados em Deus, se nós estivermos plantados em Deus, nele nós teremos satisfação. Em outra pessoa não, em outro ser não, mas nele sim. 2. Moradia e habitação, está lá no verso 17. Assim como as cegonhas têm casa, nele temos morada. Nos sentimos no conforto do nosso lar. Somente em Deus o homem pode se sentir em casa. Somente nos braços do Senhor o homem pode se sentir em casa. Quer um exemplo bem claro como isso? Para a gente explicar direitinho isso aqui. Quando nós estamos entre irmãos, entre igreja, né? E nós vamos para um local onde a gente nunca viu as pessoas. Mas as pessoas lá partilham da mesma ordem e fé que a gente. Quando nós chegamos lá, falamos 10 minutos com cada um. É como se nós já tivéssemos uma convivência de anos. Porque aquelas pessoas também, elas têm habitação em Deus. Isso é muito importante. 3. Refúgio e proteção, está lá no verso 18. Assim como as cabras têm refúgio, nele está nosso refúgio, bem presente na angústia. Temos proteção e nos dias maus um refúgio certo. Quem não passou por dias maus? Quem não passou ou passa por dificuldades? Todos nós passamos por dificuldades e por problemas, constantemente. Mas Deus, ele é nosso refúgio. Se nós o buscarmos, se nós clamarmos a ele, se nós intercedermos a ele, Deus, ele vai agir da forma que ele quer agir. Muitas vezes não é da minha forma, não é do jeito que eu quero, mas tem que ser do jeito de Deus. 4. Segurança e fortaleza, está também no verso 18. Né? Assim como o coelho se abriga entre as fendas das rochas, obtendo segurança para ele e sua prole, assim também nós temos nele a plena proteção e segurança. Um dia, eu estava ministrando uma aula e um aluno me perguntou assim, irmão Davi, como é que o senhor pode explicar essa segurança que nós temos em Deus? E eu pedi orientação a Deus, claro, e respondi àquela pessoa da seguinte forma. Quando nós passamos por um lugar muito esquisito, muito sem ninguém, você não vê ninguém, só vê mato, só vê casa, você está sozinho passando por ali. Você fica um pouco temeroso, porque os nossos dias são maus. Mas quando a gente vê um carro, um giroflex da polícia chegando, a gente já dá aquela aliviada, né? E eita, não, a polícia está ali, então
não pode me acontecer nada de mal aqui, ninguém pode me assaltar, ninguém pode me roubar, porque a polícia está ali. O refúgio em Deus é você crer que Ele é refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Se for necessário você passar por um terreno baldio, por um canto esquisito, por um canto que possa oferecer terror e medo, um bairro perigoso da sua cidade, e você confiar plenamente no Senhor, porque você tem de passar por ali. Se você precisar passar por outro local, não, passe por outro local. Mas se você tem de passar por ali, é obrigado a você passar por ali, meu irmão, bota uma coisa na sua cabeça. Deus, Ele vai te proteger. Pode não aparecer um carro da polícia, pode não aparecer um soldado, mas Deus, Ele vai te proteger. Quinto, trajetória, caminho. Assim como o Sol e a Lua têm sua trajetória própria nos céus, nele podemos também deslizar nossa existência, na compreensão de que é quem nos guia, e sua boca e sua boa mão nos conduz. Precisamos entender que quem nos guia é Deus, e a sua mão nos conduz. Quantas e quantas vezes, já aconteceu isso aqui várias vezes comigo, isso que eu vou dizer a vocês. Muitas vezes eu chegava, ia para um determinado local, e de uma hora para outra me dava aquela vontade de não ir mais. Ou então de desviar o caminho, não, eu vou por aqui. E quando eu chegava lá no meu destino, eu vinha perceber que se eu tivesse vindo por aquele caminho primário que eu iria vir, aconteceu um acidente. E eu vim entender que aquele acidente eu poderia estar envolvido nele se eu tivesse vindo por aquele caminho. Quem foi que permitiu que eu trocasse o caminho? Fui eu? Não, foi Deus. Trajetória e caminho. Sexto, perigo, escuridão, verso 20. As trevas. As trevas e o perigo existem. E muitas vezes nos afligem, mas sabemos que Deus permite as suas existências para que possamos depender dele. No Senhor a segurança, só com Ele podemos desfrutar paz em dias maus. As trevas existem, os caminhos maus existem, as circunstâncias ruins existem, mas Deus permite que tudo isso aconteça para que nós possamos depender dele, entendendo que ele vê além do que a gente consegue ver. Às vezes um caminho para mim é muito bom. Às vezes o caminho para mim é fora de série. Eu acho que é aquilo ali mesmo. Mas Deus, será que Deus, como Ele vê além de mim, será que Ele entende que é dessa forma também? Será que é por aquele caminho que Ele quer que eu trilhe? Precisamos entender isso, tá? Este é o lugar onde devemos estar, tá? Viver na presença do Senhor nosso Deus é depender dele. Não é uma mera opção, mas uma questão de sobrevivência. Depender do Senhor. É isso aqui. O salmista canta: até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ponha seus filhos, até mesmo nos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Salmo 84, verso 3. Este é o lugar onde devemos estar, no centro da vontade de Deus. Se nós estivermos no centro da vontade de Deus, tudo o que acontecer na nossa vida vai ser para o nosso bem. Vamos aqui? O outro ponto. O Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. Salmo 104, de 21 a 30. Salmo 104, vamos ler, de 21 a 30. Diz assim, ó. Os leõezinhos rugem pela presa, e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se recolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem para a sua lida, e para o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizestes com sabedoria. Cheia está a terra das tuas riquezas. Há o mar, vasto e espaçoso, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã, que formastes para nele folgar.
todos esperam de ti que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Quando lhes dás os alimentos, eles o recolhem. Quando abres as tuas mãos, enche-se de bens. Quando escondes o teu rosto, ficam perturbados. Quando lhes tiras a respiração, morrem e voltam para o pó. Quando envias o teu espírito, são criados e renovas a face da terra. Então, o Criador nos deu a vida para vivermos com sabedoria. A Bíblia nos ensina que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está lá em Provérbios 9 e 10. Meu irmão, quer ser sábio? Tema a Deus. Quer ser sábio? Obedeça a Deus. É o princípio da sabedoria, é o temor ao Senhor. A sabedoria habita nos corações de gente que é humilde. Provérbios 11, 2. Por que isso? Porque o soberbo jamais vai pedir sabedoria a Deus. Ele acha que ele é autossuficiente. Por isso que o texto diz que a sabedoria habita nos corações de gente que é humilde. Gente que entende que depende do Senhor. O soberbo ele vai entender que ele não depende de ninguém, ele depende dele próprio. Provérbios 11, 2. Quão felizes são os que percebem suas limitações e insuficiências em tempos de extrema arrogância e petulância, onde somos instigados a viver a síndrome do Superman, que nada pode nos deter e que somos invulneráveis. Vivemos hoje numa sociedade em que todo mundo quer ser igual ao Superman. Homem de aço. Nada atinge, não adoece, não morre, tudo pode fazer com seus recursos. Ligeiro engano. O homem sem Deus, ele não consegue fazer absolutamente nada. A Bíblia nos apresenta nossa realidade nua e crua. Nua, porque não há adereço que cubra nossa vergonha. Não tem roupa que cubra nossa fragilidade. Não tem. Pode ser que você tenha um anel no dedo aí de PhD, de doutor, de pós-doutorado. Você pode ter o que for, meu irmão. Mas somos vulneráveis porque dependemos de Deus. Crua, por estarmos ainda em processo, ainda em formação, limitados, finitos com um prazo de validade, em contagem regressiva, fungando em nosso cangote impiedosamente. Uma coisa que me chamou a atenção é que um dia eu ouvi de um médico dizer o seguinte: assim que a criança nasce, ela já começa uma contagem regressiva para chegar até a morte. Incrível. Porque a maior certeza que nós podemos ter não é que teremos um bom emprego, nem que teremos uma boa casa ou que teremos um bom carro. Mas a maior certeza que a gente pode ter é que um dia a gente vai partir. Um dia a gente morre. O Evangelho da Graça de Deus nos mostra verdadeiramente quem somos e quem realmente é o Deus a quem servimos. O Evangelho da Graça ele mostra quem nós somos, quem eu sou, falho, fraco e limitado. E me mostra automaticamente o Deus grande a quem eu sirvo. Este salmo nos apresenta lições de vida com os poderosos seres criados por Deus. Os leões estão no topo da cadeia alimentar, mas nem por isso são autossuficientes para a manutenção de suas vidas e proteção. É considerado o rei dos animais, por força, agilidade, sagacidade, enfim. Mas mesmo assim não são autossuficientes para a manutenção de suas vidas e proteção. O salmista afirma que é o Senhor que proporciona sua manutenção e proteção de suas vidas. É o Senhor que sustenta esses animais. A sustentabilidade de suas vidas não depende só de suas garras, presas, força ou instinto de predadores. A sustentabilidade deles não só depende disso, não. Dependem do Senhor. Mesmo os fortes precisam perceber suas vulnerabilidades. Está lá no verso 21 do Salmo 104. A altivez de espírito precede a queda. Provérbios 16, o verso 18. Entender que o Senhor que faz toda a diferença significa viver com sabedoria. Entender que é Deus que faz toda a diferença, não sou eu. É o Senhor que faz essa diferença. Isso é viver em sabedoria. O vasto mar e todos os seres, por mais variados que sejam, que ali vivam, são dependentes de Deus para sobreviver. Qualquer um deles. Todos esperam de ti que lhes dê o sustento a seu tempo. Está lá no verso 27. Baleias, tubarões, golfinhos.
todos os animais que habitam nos mares e fora dos mares, todos os animais que povoam essa terra, que estão vivendo nessa terra, todos eles dependem da mão poderosa do Senhor. O verso 28, tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam de coisas boas. Crer nesta verdade é a grande diferença de se viver na ansiedade ou não. Você está vivendo, meu irmão, na ansiedade? Bota uma coisa na sua cabeça, é porque você ainda não está dependendo totalmente do Senhor. Dependa dele e essa ansiedade ela não vai ter vez na sua vida. O aprendizado que advém desta verdade nos enche de confiança, fazendo-nos sábios em nossas decisões, que são tomadas não pela ansiedade, mas pela esperança inabalável que o Criador tudo provê. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes, onde as coisas estão ruins, estão difíceis, mas vem aquele refrigério dentro da gente, do nada assim, que a coisa vai funcionar, que vai dar certo, que amanhã vai ser melhor do que hoje. Isso é Deus, meu irmão. Isso é Deus provendo para a tua vida, para a minha vida. O Criador, de uma forma fantástica, sustenta toda a vida. Toda a criação entra em convulsão longe dele. Toda a criação fica maluca longe de Deus. Toda a criação não consegue sobreviver longe do Senhor. O salmista é contundente em seu argumento de dependência divina. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao pó. Está lá no Salmo 29. Se Deus ele recolher o fôlego de vida dos seres humanos, se Deus recolher a respiração dos animais, morrem. Simples assim, não tem. A dependência de Deus, para a gente entender mais especificamente, a dependência já começa nisso. Se Deus cortar o oxigênio do planeta por 10 segundos, os seres humanos vão morrer. Os animais vão morrer. Os peixes na água vão morrer, porque a água não vai ter oxigênio. Simples assim. O hálito do Criador lhes proporciona vida. Nele tudo se renova e vem à existência. Em Deus, tudo se renova e vem à existência. Devemos cantar como Paulo, porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja glória eternamente. Amém. Está lá em Romanos 11, 36. A gente precisa entender, meus irmãos, que tudo que temos, tudo que somos, tudo que iremos adquirir, provém do Senhor. Não é por mérito próprio, não é por você ser o bambambam, não é por você poder fazer isso ou poder fazer aquilo. Se estamos adquirindo alguma coisa, se estamos conquistando alguma coisa, nós precisamos entender que é a poderosa mão de Deus que está nos guiando. Não é mérito próprio, é Deus. A gente precisa entender isso, tá bom? O Criador fez tudo para a sua glória. Salmos 104, de 31 a 35. Vamos ler, finalzinho do Salmo agora, de 31 a 35. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ele treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A minha meditação lhe seja agradável enquanto eu me alegro no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Toda a criação foi feita para a exclusiva honra e glória do Senhor nosso Deus. Toda a criação foi feita com o propósito da glória de Deus. A variedade, quantidade e moldura, o poder e a criatividade de Deus. Deus é criativo. O simples olhar de Deus faz a terra tremer. E as poderosas montanhas fumegam ao toque dos seus dedos. Está lá no verso 31 e 32. As poderosas montanhas. Tá? E o seu simples olhar mexem com a terra, mexem com as montanhas. O salmista afirma que Deus é digno de todo louvor por toda a sua existência. O povo de Deus deve meditar nessas coisas com regozijo. Devemos ser e ter um eterno tributo de louvor ao Senhor nosso Deus, Criador, sustentador e governador de todas as coisas. Está lá no verso 34 e 35 do Salmo 104. Tá bom? Então, meus irmãos, essa foi a nossa lição de número 2. Tá certo? Estaremos em breve ministrando a lição de número 3, que tem por título Deus é onipotente. Onipotente, aquele que tem todo o poder. Tá bom?
Vamos finalizar com oração. Deus nos abençoe. Queremos dizer aos irmãos que brevemente estaremos com a lição de número 3. Deus é onipotente. Se você quiser o slide da lição, entre em contato com a gente aí, manda uma mensagem no Facebook que a gente vai ter o maior prazer de enviar esse slide para você, tá certo? Vamos orar. Soberano Deus e nosso eterno Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração seja dada ao Teu nome. Muito obrigado por esse momento que passamos aqui. Momento de louvor, momento de aprendermos a Tua palavra, momento de meditarmos na Tua palavra. Te pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê capacidade para continuarmos ensinando a Tua palavra. Obrigado por tudo. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e brevemente estaremos postando a lição número 3. Deus abençoe.